Bom dia, amados irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma oração ao nosso Senhor. E eu peço a gentileza para que uma irmã, aluna, ore para nós especificamente com relação à aula de hoje. Por favor, uma irmã, ore ao Senhor neste momento. Amém, amém. Iniciemos então a aula de hoje com um conteúdo muito importante, interessante, para nós aprendermos, para nós revermos, para que a palavra do Senhor ganhe os nossos corações com relação ao assunto de hoje, que está previsto nas perguntas 70, 71 e 72 do breve catecismo. Vamos lá então, alunos, vamos ler o enunciado, daqui a pouco a gente lê a resposta. O enunciado da pergunta 70 é: qual é o sétimo mandamento? Nós estamos, como vocês sabem, percorrendo o breve catecismo e agora nesse momento do estudo, do nosso programa de estudo do breve catecismo, nós estamos caminhando sobre o conteúdo dos 10 mandamentos. O breve catecismo está nos fazendo relembrar os 10 mandamentos e hoje vamos ver a pergunta de número 70, 71 e 72, que dizem respeito ao sétimo mandamento. E a resposta é, o sétimo mandamento é: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14, desculpa, quem quiser conferir lá, Êxodo capítulo 20, versículo 14, o versículo é: não adulterarás. Em outras versões, não cometa adultério. Tá bom? Pergunta 71, enunciado da 71. Vamos lá, todos juntos. O que o sétimo mandamento exige? Vamos estudar o que o sétimo mandamento exige, usando a interpretação da resposta da pergunta 71. E a resposta da pergunta 71 é: o sétimo mandamento exige a preservação de nossa própria castidade e a de nosso próximo, no coração, nas palavras e na conduta. E eu peço para você repetir, por favor, vamos lá. O sétimo mandamento exige a preservação de nossa própria castidade e a de nosso próximo, no coração, nas palavras e na conduta. O sétimo mandamento prescreve: não adulterarás. E o breve catecismo nos explica que esse mandamento, não adulterarás, diz respeito não somente a atitudes externas, não somente à prática da relação sexual ilícita fora do casamento, ou por pessoas casadas também fora do casamento. Mais do que isso, a resposta nos mostra que nós devemos cuidar da nossa própria castidade, da nossa própria pureza, tanto nossa quanto da do próximo, e não somente nas ações, mas em palavras, no coração e nas atitudes, né? Olha lá, no coração, nas palavras e na conduta. Começa onde? Nós vamos ver daqui a pouco, mas a gente já pode dizer de antemão: no coração. Começa no coração. Aliás, como o Tiago diz, nós maquinamos, nós bolamos, nós traçamos estratégias para pecar no coração. Tudo começa, a cobiça começa aqui no nosso coração. O nosso coração, ele está carregado de pecaminosidade,
se não for a graça de Deus para transformar o nosso coração e santificar o nosso coração, nós somos conduzidos por nossa própria torpeza dentro dos nossos corações a fazermos coisas más. Uma delas é adulterar, nos prostituir, praticar impurezas, não só em ações, mas no pensamento e em palavras. E tudo começa no coração. Então, a pergunta 71 nos dá a resposta que o 7º mandamento, esse não adulterarás, engloba muito mais do que simplesmente práticas, ou nós corrigirmos conduta. Mas está muito mais interior o problema, que é no coração. E no coração procedem todos os males, nós vamos ver daqui a pouco. Tá bom? Pergunta 72. O enunciado da pergunta 72. Vamos lá, todos juntos. O que o 7º mandamento proíbe? Nós vimos o que ele exige. A castidade, nossa e do nosso próximo, tanto no coração, tanto em palavra quanto em conduta. Agora, o que o 7º mandamento proíbe? Ele proíbe, vamos lá, resposta. O 7º mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuros. Isso especificamente com relação à área sexual, que é o enfoque do 7º mandamento. Ele proíbe tudo isso, ele engloba tudo isso: pensamentos, palavras, atitudes, ações impuros. Vamos ver a referência bíblica da 71 que nós não vimos. A referência bíblica da 71 é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 8, e esse texto é muito importante sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá na cidade de Tessalônica, ele ensina tantas coisas, e uma delas é essa parte específica da santidade, e ele restringe a um assunto importantíssimo a respeito da pureza sexual, ou, de forma negativa, a impureza sexual que estava acontecendo. E ele ensina os irmãos nesse sentido. Diz assim o texto: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Ok, a vontade de Deus é que você e eu sejamos santos. Agora Paulo ele fecha um pouco mais o foco com relação à área sexual. 2 pontos: que se abstenham da imoralidade sexual. Abster-se é deixar de fazer alguma coisa, é dar um passo para trás, não dar um passo para frente, é dizer não ao invés de dizer sim. Abstenham-se da imoralidade sexual. E imoralidade sexual você pode colocar todos os pecados que você sabe, que você conhece, que você está pensando nesse momento com relação a práticas sexuais ilícitas, imorais: adultério, prostituição, fornicação, lascívia, não é? Luxúria também com relação à área sexual, maus pensamentos, pensamentos impuros, tá bom? Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. O apóstolo Paulo está ensinando os irmãos a controlar o próprio corpo, a conter-se, a abster-se, a buscar, lógico. Paulo não está dizendo aqui com relação a práticas de ascetismo, de fazer penitência contra o próprio corpo, mas Paulo está dizendo, em outras palavras, que busquem no Espírito controlar o seu próprio corpo, porque fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio nos capacita, ou o Espírito nos capacita a termos domínio próprio, a controlarmos o nosso corpo. Isso engloba a mente. Isso engloba a mente. Por nós mesmos, nós não conseguimos controlar a nossa mente, os nossos impulsos, principalmente sexuais. Mas o Espírito Santo faz isso em nós, nos capacita a isso, a controlarmos, a termos o domínio próprio de fato, que é fruto do Espírito. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala, ele não fala assim, não com práticas imorais, mas com desejos. Começa aqui dentro, no coração. O Espírito nos ajuda, nos capacita, nos auxilia a nós controlarmos os nossos desejos.
Porque se o desejo for controlado, as ações são controladas. Se o coração é dominado pelo Espírito, as ações são sim controladas, direcionadas, feitas no Espírito. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E aqui Paulo está se referindo aos gentios, e a igreja lá em Tessalônica era composta por sua maioria gentios. Paulo então está dizendo o seguinte: era comum, era cultural imoralidade sexual naquela época. Diferente de hoje? Infelizmente não. Era cultural a imoralidade sexual, a prática de relações sexuais ilícitas. Inclusive os pagãos, eles realizavam cultos com práticas sexuais em devoção a deuses. Em troca de relações sexuais entre si, entre os adoradores, entre aspas, como rituais de adoração a deuses. Hoje tem isso? Muito. Como os gentios, Paulo fala, não façam como os gentios, como, em outras palavras, como o que está acontecendo no presente momento, no presente século. Não façam. Não conhecem a Deus, gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6. E que nesta matéria, sobre imoralidade sexual, impureza, prática de relação sexual ilícita. E que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Por quê? Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Quando Paulo fala, nesta matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, ele está dizendo o seguinte: os pecados sexuais e a prática dos pecados sexuais geram consequências não somente para o pecador, mas também para outras pessoas, esposas que são traídas ou que sofrem por conta do marido ter praticado relação sexual ilícita, adultério, sofre, a família sofre, a igreja sofre, há um contexto maior que é afetado pela prática, pelo cometimento de relações sexuais ilícitas, de pecados na área sexual, abrange, ofende de uma forma abrangente. Tanto é que quando, por exemplo, uma igreja tem que tratar um pecado de relação sexual, quando acontece, a igreja fica muito abalada, fica sentida, incomoda, né? É algo que toca no nosso coração, na nossa mente, que ofende. Por isso que Paulo fala, busque do Senhor o domínio próprio, porque a prática de relações sexuais ilícitas, o adultério é um deles, do pecado, ofende não somente a Deus, óbvio, todo pecado ofende a Deus, não somente quem pratica, não somente o outro parceiro ou parceira, mas ofende a família, ofende os amigos, ofende a sociedade, ofende os que estão ao seu redor, atinge dessa forma. Por quê? Porque Deus é vingador. O apóstolo Paulo fala aqui, versículo 6, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Quem está nos céus olhando os pecadores cometerem pecado? Deus. Provérbios fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. E aqui Paulo, especificamente com relação ao pecado de imoralidade sexual, Paulo fala, Deus está atentamente olhando aquele que está pecando na área sexual. E com relação aos outros pecados, obviamente, Deus não deixa impune, mas Paulo parece que ele fala assim, Deus, ele está de olho mesmo naqueles que estão praticando esse tipo de pecado, e Deus é o vingador. Como ele fala que Deus é o vingador, sabe por quê? Porque ainda que os praticantes do pecado da área sexual consigam esconder das pessoas, não há possibilidade de esconder de Deus. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando para os Tessalonicenses assim, tudo bem, quem estiver praticando pecados na área sexual, consegue, de certa forma, esconder do cônjuge, esconder da família, esconder dos filhos, esconder da igreja, esconder da sociedade. Vive, sim, naquela bolha de pornografia, de maus pensamentos, de adultério, de prostituição. Consegue diante das pessoas, mas Deus está atentamente vendo tudo isso, e Deus há de punir. Deus é o vingador. Bom?
Versículo 7 agora, né? Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha só que interessante. Então essa palavra é para você crente, tá? Óbvio, quando esses ensinos aqui são para todos nós que temos o Espírito. Para uma pessoa que não é crente, que não tem o Espírito Santo, não adianta nada isso. Não vai conseguir remendar as atitudes, se o coração não for transformado. Então você que é transformado, o apóstolo Paulo fala, Deus chamou você da impureza para a pureza, para uma vida em santidade, para pureza, santificação, mudança, processo de purificação. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Versículo 8, portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque lidar com este assunto, o assunto da área sexual, é um assunto delicado. É um assunto que toca em ferida, uma ferida doída. E quem fala, homens que falam, mulheres que falam, que ensinam sobre esse assunto, acabam tocando na ferida de pessoas que estão praticando isso, e a pessoa vai contra aquele que está falando. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, ó, você se rejeitar esse assunto, você não está rejeitando aquele que está ensinando, que está te exortando, que está querendo o seu bem, para você se arrepender desse pecado. Você está rejeitando a Deus. Então esse ensino é muito sério. É muito sério, né? A pergunta 72, nós vimos o que o sétimo mandamento proíbe, e agora vamos ver a referência bíblica da 72, Efésios 5, de 3 a 5. Efésios 5, de 3 a 5, diz assim o texto: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo fala, implicitamente está dizendo assim, ó, não pratiquem imoralidade sexual ou avareza, não pratiquem, e mais, nem falem, nem cogitem, a falar, ou seja, mencionar entre vocês, é algo que começou no coração, aí passa a ser assunto, passa a ser brincadeira, passa a ser conversas insinuantes, e assim vai. E isso desemboca na prática. É isso que o Paulo está dizendo. Então, corta na raiz. Nem fica brincando, nem comente, nem mencione esse tipo de coisa. Pecado de prostituição, brincadeirinhas, palavras de segundas intenções. Não façam isso. Sabe por quê? Porque é muito sério. A gente não conhece o nosso próprio coração. Daqui a pouco, por tanto a gente ficar falando, nós passamos a praticar coisas impuras na área sexual, né? Então nem se nomeie entre vós, nem mencione entre vocês. Versículo 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Quem continua nessas práticas e acha que está impune ou que nada vai acontecer, não herdará o reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não é salvo, não irá para o céu, não perde salvação, porque nunca teve, né? Porque nunca teve. Isso. Uhum. Isso, é verdade. É verdade, exato. O Espírito Santo nos ajuda, o domínio próprio nos contém, ou o Espírito nos capacita a termos domínio próprio para nos contermos. A incontinência é uma ausência da ação do Espírito na vida da pessoa. Exatamente, muito bem. Vamos lá, vamos para a parte agora, para nós comentarmos o sétimo mandamento, de acordo com a pergunta 70, 71 e 72. Não adulterarás teve um impacto muito grande nos relacionamentos afetivos da comunidade hebraica, homens e mulheres judeus. Todavia, com um enfoque no comportamento. Os judeus levaram muito a sério o sétimo mandamento, não adulterarás. Porém, eles passaram a levar a sério isso
na parte de ação, de comportamento. É remendar atitudes. Mas o que faltava? O coração ser ganho. Eles falavam, praticou moralidade sexual, foi visto com outra mulher, ou com outro homem, que não é o seu próprio marido, ou sua própria esposa, então lá praticou. Então ele não cumpriu o 7º mandamento, tem que ser punido. E aí tem várias punições para esse tipo de pecado. Mas eles estavam olhando somente para as ações, para o comportamento. Mas olha só, agora, nós não podemos estudar o 7º mandamento desvinculado do que o nosso Senhor Jesus ensinou sobre o 7º mandamento. O nosso Senhor Jesus, ele ensinou especificidades com relação ao 7º mandamento. Olha lá, Mateus capítulo 5, por favor, abra. Se você não quiser abrir, eu estou projetando aqui os versículos. Mas também tenha a liberdade de abrir aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, de 27 a 30. O nosso Senhor Jesus, ele traz no Sermão do Monte a interpretação com relação ao 7º mandamento, não adulterarás. E ele diz assim para os seus ouvintes: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, ou não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus, ele inicia o ensino como nós vimos com relação ao assassinato. Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, não matarás ou não assassinarás. Só que Jesus não está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás, não adulterarás. Só que assim, esquece isso, agora eu vou falar outra coisa. Agora vai ser, daqui para frente é o que eu disser. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito. Na lei do Senhor está isso. Cumpra a lei, só que dessa forma que eu vou dizer para vocês. E ele vai dizer. Quem? Olha só com relação ao adultério. Perceba, os judeus levavam muito a sério as práticas. Não adulterar. Mas Jesus fala, é muito mais interior, é muito mais interno do que somente mudar ou tentar mudar atitudes externas. Aí Jesus fala, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus não está dizendo, ao se referir o que cometer contra uma mulher, que esse pecado é praticado somente por homens. Não, não é isso. Mulheres também têm capacidade de adulterar. Porém, existe uma tendência, nós como homens, da nossa constituição, como nós fomos feitos, há sim uma tendência de sermos mais propensos à área sexual, mais sensíveis do que as mulheres na área sexual, principalmente com relação ao pecado. Somos homens mais tendentes nessa área. Bom, por isso que Jesus faz esse enfoque. Mas sim, é uma orientação geral, é uma exortação para todos, homens e mulheres, tá bom? Olha lá. Jesus apresenta o mandamento com a profundidade que deveria ser entendido. Não cometer adultério, relação sexual ilícita, mudança externa. Agora Jesus fala, não ter olhar com intenção, com desejo impuro. Deve haver uma mudança interior, uma mudança do coração. Porque pessoas podem sim não estar cometendo adultério, relações sexuais fora do casamento, ok. Mas dentro do coração, na mente, existe produção de pensamentos, de desejos, e isso vai sendo alimentado, isso vai gerando prazer na mente, no coração dessa pessoa, e Jesus está falando, isso é pecado também, isso é adultério também. Por quê? Porque vem do coração. Jesus está dizendo, é preciso haver uma mudança no coração. Por quê? Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus explica. O que diz lá? Alguém achou Marcos 7, de 21 a 23? Isso. Vocês viram aí o adultério? Está na relação dos pecados que vem de dentro do coração. E não é só essa não é uma relação fechada, tá? Taxativa. Não, todos os pecados procedem de dentro do coração do homem. Todos os pecados. O coração humano
é produtor de pecado. O pecado vem de dentro de nós. O pecado não vem de fora para dentro. O pecado, a impureza, o maus pensamentos, as más atitudes iniciam aqui, no coração. Gera desejos na mente. E isso desemboca na prática. É isso que Jesus está ensinando. Portanto, nosso coração precisa ser ganho pelo Senhor. O Espírito Santo, nós precisamos buscar no Espírito, em devoção, em oração, em leitura da palavra, em comunhão, em confessar, buscar do Espírito ganhar o nosso coração, para que o nosso coração seja de fato dominado, controlado pelo Espírito. Mudança, purificação no nosso coração. E isso vai refletir nas nossas atitudes, não é? Olha lá, somente cortar hábitos externos não resolve, se não houver uma mudança interior. Se tivermos essa consciência de quão enraizado está o nosso pecado, mais compreenderemos o quão poderoso e transformador é o Evangelho da graça de Deus. Veja, se você nesta manhã sair daqui entendendo que o seu coração é extremamente corrupto, seu coração é mau, maligníssimo, muito mau, você tem capacidade de fazer coisas terríveis, inclusive aquelas práticas que tantas pessoas do mundo praticam, e você, crente, entendendo isso, eu sou capaz de fazer tudo isso. Portanto, reconhecendo a gravidade da sua doença, você vai valorizar o remédio. A tamanha graça de Deus que te alcançou, e é poderosa para te transformar. Quanto mais nós reconhecermos que nós somos pecadores, o nosso coração é podre, é corrupto, é mau, mais nós vamos valorizar a graça de Deus. Falar: Senhor, obrigado por ter ganho o meu coração, e Senhor, por favor, continue o teu trabalhar na minha vida, a tua obra, Senhor, eu preciso do Senhor, por mim mesmo eu não consigo. Agora, se nós estamos aqui, meu coração é um pouco mau, mas não, eu me viro, eu consigo, pode deixar que eu resolvo, eu determino algumas coisas na minha vida e está tudo certo. Quem que faz tudo isso? O eu. E a graça de Deus cadê? Está longe, está longe. Nós reconhecemos que por nós mesmos nós não conseguimos, mas quem consegue por nós? A graça de Deus faz com que você se entregue ao Senhor, viva em devoção a Deus, se renda ao Senhor, fala: Senhor, domine a minha vida. E sabe quem está mais interessado nisso? Deus. O Espírito Santo trabalha no seu coração isso. Quando você se rende, quando você se entrega, quando você pede, quando você confessa, quando você diz: eu não consigo, eu sou o terrível pecador, Senhor, muda o meu coração. A graça age no seu coração dessa forma, através do Espírito Santo. Ok? 29, lá de Mateus: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. O Senhor Jesus está dizendo isso: pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Olha só, essa figura de linguagem que Jesus apresenta aqui é para ter um peso de literalidade, ou seja, é como se fosse real. Como se fosse real. Isso significa que, sem sombra de dúvida, é incomparavelmente melhor nós desfrutarmos da vida eterna com Deus, apesar de sofrermos privações e renúncias drásticas no presente momento para buscarmos pureza. O que está em jogo quando nós estamos lidando com o nosso coração e quando a gente precisa buscar do Senhor esse domínio próprio? O que está em jogo? O que está em jogo? A eternidade. A eternidade. Jesus está dizendo assim: busque do Senhor um domínio da sua vida, para controlar o seu ser. Busque no Espírito Santo domínio do seu coração, das suas atitudes, para que você viva em santificação e em pureza, e desfrute da vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. E aí nós precisamos sim, através da nossa devoção pelo Espírito Santo, dizer não para determinadas coisas, viver de forma renunciando a alguns outros prazeres e paixões que vêm ao nosso coração. Puxa, eu quero isso, mas não, isso não é para mim. A minha carne quer isso, mas não, eu quero agradar o Espírito, eu quero viver para o Espírito, eu quero viver em santidade. É isso que Jesus está dizendo.
Não há literalidade de cortar membros, porque senão Jesus estaria se contradizendo, porque ele está dizendo, ele diz, o mal está no coração, para que cortar o externo sendo que o problema está interno? Não, é para ter esse peso de literalidade, esse radicalismo no sentido de nós buscarmos do Espírito um domínio das nossas vidas, para nós sermos capacitados a dizer não, a renunciarmos às nossas paixões mundanas. Entendeu? Não é ascetismo, não é penitência. Penitenciar-se não muda o nosso coração. O apóstolo Paulo ensinou isso. Paulo fala, não adianta vocês seguirem mandamentos humanos. Ascetismo, ou seja, rigor ascético, às vezes é se penitenciar, se machucar, andar de joelhos não sei quantos quilômetros. Isso não muda, isso não tem valor algum contra a sensualidade, o apóstolo Paulo ensina. Tem que mudar aqui dentro. Tem que mudar aqui dentro. Tem pessoas que às vezes andam de joelho por quilômetros, mas não, no quarto não ora ao Senhor e não confessa o adultério que cometeu contra o cônjuge. Esse é o caminho. Cruz. Não cortar o braço ou cortar a perna. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Ir para Deus. Entregar-se ao Senhor, renunciar o seu próprio eu, as suas paixões carnais. Senhor, o meu eu é muito forte, mas Senhor, me domina, corta se for preciso, Pai, me ajuda, me poda, mas me purifica para eu chegar lá na eternidade. Sim. Sim. Isso. Deixa de ir, né? Isso. Isso. Amém. É isso mesmo. Olha lá. Nós vimos a figura de linguagem, agora outro parágrafo aí, ó. Jesus, ao se referir a seu olho e sua mão, ele quer apontar não para uma decisão coletiva. Olha só, Jesus não disse assim, ó, todos arranquem um olho e cortem a mão. Aqui na igreja nós vamos determinar agora, ó, a partir de hoje, todos, absolutamente todos, devem viver num mosteiro. Não ter contato com homens e mulheres, faculdade, escola, trabalho, tá? Vamos todos nos enclausurar para preservar a nossa pureza. Não, não é isso, não é todos, é você. Por que é você? Olha só, mas para a individualidade da santidade e relacionamento pessoal com Deus, é o seu olho, é a sua mão, é você que vai se colocar diante de Deus, Senhor, me ajuda, domine o meu coração, os meus desejos que são tão fortes, não é o desejo da mulher de Urias, né? Lá de Davi. Davi, Senhor, controla aquela mulher, porque eu estou me pecando por causa dela. Não, o problema não é ela, não. O problema é você, Davi. Foi isso que Natan falou. Rodrigo, se coloca diante de Deus, é o seu coração que é mau. Não é a praia que é má. O seu coração é mau. E se você está detectando que determinadas coisas no ambiente ou situações estão te fazendo pecar, vire, deixe de olhar ou não vá, mas é você, Rodrigo, você, é o seu olho, é a sua mão. Se coloque, meu irmão, minha irmã, diante de Deus, para você buscar a sua pureza. Amém. Amém. Olha só que legal. Sim. Amém. É essa a radicalidade mesmo. Muito bem. E aí você está vendo que isso tudo são avaliações individuais.
Muito bem. Vai lá. Sim. Certo. Vai ficar doendo, né? Amém. 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 Olha só que legal. Amém. Avaliações individuais. Amém. 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 Não brincar com o pecado, né? Amém. Exatamente. Olha só, porque tem situações que pode levar uns a pecar e outros não. Isso que, como o Breno falou, tem situações que são moralmente neutras. Moralmente neutras. Por exemplo, se nós fôssemos baixar um decreto aqui, a partir de hoje ninguém poderá acessar a internet. Não, a gente não pode fazer isso. A partir de hoje ninguém pode ter televisão em casa. Não, a gente não pode fazer isso. A partir de hoje ninguém pode ir à praia. Com relação a desejos sexuais, vocês estão entendendo? Mas a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque em si, a internet, de modo geral, não é ruim. Não é ela que é do demônio. Em si, a televisão não é ruim, porque não é a televisão que é do demônio. Se for não ter televisão, você às vezes tem celular, às vezes tem um computador, que tela por tela é a mesma coisa. Depende do que você está vendo, depende do que você está acessando, depende do conteúdo, não é? Praia, não vou para a praia, né? E aí? Não é isso. Não são situações que nós devemos dizer, ó, não faça nada disso. Não, às vezes você precisa acessar a internet para trabalhar, para às vezes ter entretenimento, mas cuide, através do Espírito, para que você tenha domínio próprio naquilo que você está vendo, para que não leve você a pecar, a encher a sua mente com conteúdo que vai produzir no seu coração, vai ativar aquele desejo que você tem no seu coração de praticar relações sexuais ilícitas. Tá bom? Final, então. Aplicação do ensino do nosso Senhor Jesus acerca do 7º mandamento. Primeiro, nós não podemos sair daqui com a impressão de que nós conseguimos vencer sozinhos, por nós mesmos, o pecado de pensamentos adúlteros, lascivos e impuros. Você não consegue sozinho. Você precisa de quem? De Deus. Você precisa de Deus. E tem momentos que você precisa confessar para um outro, abrir o seu coração, para o cônjuge, para um amigo da igreja, para um conselheiro da igreja, para um irmão, que vai te ajudar. Nós não conseguimos sozinhos. Saia dessa aula hoje dizendo, por mim, eu não consigo, mas eu preciso de Deus. Cada dia mais eu preciso do Senhor na minha vida, para purificar os meus maus pensamentos, os meus maus desejos. Eu preciso de Deus. Isso faz com que a nossa dependência de Deus faz com que Deus trabalhe, tire todo o eu que existe. Quando você anula o seu eu, fala, eu não consigo. O que você está dizendo? Você está se esvaziando de si mesmo, para que o Espírito encha mais e mais você. Amém? Segundo, nenhuma mudança ocorrerá à parte da operação santificadora do Espírito. Olha só o texto em Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O apóstolo Paulo deixa bem claro, quem faz a transformação na vida do crente, não é o crente, é o Espírito. Se
pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Busque do Espírito mudança do seu coração e da sua mente e, consequentemente, das suas atitudes. É uma vida de entrega, de dependência, de viver para Deus, oração, estudo da palavra, buscar no Senhor a vida de devoção, no Espírito. E o último ponto: o diabo e seus acusadores sussurram em nossos ouvidos: você nunca vai conseguir. Ei, você está tendo maus pensamentos? Você nunca vai conseguir mudar. Ei, você não está conseguindo controlar a internet, né? Você nunca vai conseguir mudar. O diabo e seus acusadores fazem isso no seu e no meu coração. Nunca vai conseguir mudar. Porém, todavia, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus te garante que você tem vitória em Cristo Jesus. A palavra vence esses sussurros do diabo no seu ouvido, de acusadores no seu ouvido. Você é capaz de realizar, de viver uma vida pura, em santidade, pelo Espírito, porque você já tem a vitória em Cristo Jesus. E repita comigo esse versículo: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. É possível. Às vezes nós não estamos conseguindo hoje. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho feito tantas coisas más, Senhor, mas mude o meu coração. Eu preciso da tua graça. Jesus Cristo ganha de fato o meu coração. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus, porque eu já tenho a vitória por meio daquele que morreu na cruz em meu lugar. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:57. Vamos buscar transformação do coração através do Espírito Santo de Deus, para vivermos em santidade e pureza, como algo muito precioso que temos em Deus. Versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses diz assim, todos juntos, por favor, para nós encerrarmos: estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a obra na sua vida, meu irmão. Mas eu cometi tantas coisas no passado. Mas eu já adulterei. Mas eu já prostituí. Mas eu já tive tantos maus pensamentos. Eu já acessei tanta pornografia. Irmão, o Senhor já te perdoou. Você confessou. Se foi antes da graça, Deus já te perdoou. E Ele iniciou uma boa obra na sua vida. E Ele vai terminar. Você vai chegar perfeito lá por Ele. Entregue-se ao Senhor. Deus já te deu o perdão em Cristo Jesus. Viva em paz com Deus pelos pecados que você já cometeu na área sexual. Se você está na prática de pecados sexuais, confesse. Esse é o caminho para você e para mim. Esse é o caminho. E Ele há de te perdoar. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Aquele que abre, aquele que se entrega e fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu estou encharcando minha mente com pornografia, me perdoa, Senhor, me limpa disso, me capacite, Senhor, pelo Teu Espírito, a dizer não, a não acessar, a não fazer tantas coisas. Senhor, ajuda o meu olho a não fixar numa donzela como fez Jó. Ajuda-me, Senhor, por favor. Amém. Amém.
Amém. Amém. É verdade. Ah, então vem cá, me dá um abraço. É verdade. Amém. 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 Mas o Breno falou uma coisa muito importante, principalmente aos casados. Tenha uma vida absolutamente aberta com o seu cônjuge. Tem cônjuge que trava o celular e o outro não sabe a senha. É uma coisa rasteira que eu estou dizendo, mas... Não, faça isso não. Vida aberta. Livro aberto. Transparência. É o melhor caminho para nós homens e para você mulher. Para viver uma vida em santidade no casamento. É o melhor caminho. Bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por teu ensino nesta manhã. E nós pedimos, Senhor, como teus filhos, que o Senhor continue o teu trabalhar nas nossas vidas pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós confessamos aqui diante do Senhor e entre nós mesmos que por nós mesmos nós não conseguimos, Pai. Mas ajuda-nos na nossa fraqueza. Que o teu Espírito nos capacite, nos dê força, coragem, poder para nós vencermos o pecado em nossas vidas, renunciarmos às nossas paixões mundanas e vivermos em santidade neste processo de santificação que o Senhor iniciou e cremos por tua palavra que o Senhor há de completar este teu trabalhar nas nossas vidas no dia de Cristo Jesus que acontecerá. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.